Bom dia, meus alunos, tudo bem? Nosso assunto de hoje serão os protozoários e as protozoórios a eles relacionadas. Protozoários são organismos que, como o nome diz, são pré-animais. Eles seriam antecessores dos animais. Mas eles não estão localizados, não estão posicionados no reino animal. Eles são classificados dentro do reino protista, junto com as algas, sejam elas uni- ou pluricelulares. Se eles estão no reino protista, é óbvio, eles são eucariontes. Todo protista, lembrem-se, são eucariontes. E os eucariontes têm que característica? Membrana, citoplasma e núcleo organizado com inúmeras organelas citoplasmáticas, retículos, complexos, mitocôndrias, se for uma alga, cloroplasto, tá certo? Agora, os protozoários são pré-animais, então eles não são portadores de cloroplastos, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Por que eu diria então que eles são pré-animais se eles estão no reino protista? Porque sua estrutura celular é a estrutura celular basicamente encontrada numa célula animal. E de um dos grupos dos protozoários, provavelmente dos coanoflagelados, que como diz o nome são flagelados, virá o grupo dos animais. Agora uma curiosidade, os protozoários eles possuem flagelos, alguns deles. Alguns se locomoverão por cílios, alguns por emissão de pseudópodos e alguns não terão locomoção. E serão esses os critérios de classificação. Dentro do reino protista haverá o filo protozoo e 4 classes básicas, tá? Que seria a classe daqueles que se locomovem por pseudópodos, que será a classe Rhizópoda. Aqueles que se locomovem por meio de flagelos, a classe Flagellata ou flagelados. Aqueles que se locomovem por meio de cílios, classe Ciliata ou ciliados. E aqueles que não têm locomoção própria, são conduzidos pelo meio, por exemplo, estando no sangue, são conduzidos, são transportados por transmissores, né, como mosquitos. Esses seriam os esporozoo ou esporozoários. Está certo. Agora uma curiosidade é que dentre os flagelados, nós encontramos, por exemplo, o tripanossoma que causa a doença de Chagas, mas também inúmeras algas flageladas. Então, às vezes você encontra dentro do estudo dos flagelados, algas. Você fala, mas não são protozoas? Porque eu colocaria algas. Justamente porque o reino protista é um reino extremamente confuso. Porque quando os eucariontes surgem, eles fazem inúmeras simbioses. E alguns desses flagelados fizeram simbioses com cianobactérias, originando estruturas semelhantes à de algas, e outros não, e ficaram dentro do grupo dos pré-animais. Portanto, o reino protista é um reino extremamente confuso. O próprio Trypanosoma cruzi apresenta no seu genoma alguns genezinhos presentes em cianobactérias, o que leva a crer que em algum momento eles devem ter se associado no passado com as cianobactérias e essa simbiose foi perdida. Talvez, né? É um enigma que existe dentro desses organismos. Agora, são todos eles eucariontes e isso é o que mais nos importará. E dentre eles, um grupo originará os animais. Está certo? Então vamos lá. Quais seriam as características dos protozoários, desses pré-animaizinhos, né? Bom, eles são unicelulares, todos eles. De vida livre ou parasitários, muitos de vida livre, na realidade a grande maioria. Alguns são parasitas, que nós veremos depois. Os causadores de doenças importantes do Brasil, endemias importantes no Brasil, como a doença de Chagas, né, como a malária, como a amebíase, leishmaniose. Essas são as mais importantes, mas há também outras doenças relacionadas a eles, mas essas são o núcleo do nosso interesse, tá certo? E alguns chegam a formar colônias, então há protozoários coloniais também. Acredita-se que a partir de colônias de protozoários flagelados pode ter começado o início do surgimento do reino animal. Mas isso é outro assunto. Agora, se eles são animais, eles não são autótrofos, então eles não fabricam seu próprio alimento. Como então esses organismos fazem para obter seu alimento? Os fungos, já trabalhados em momento anterior, eles são heterótrofos por absorção.
A estrutura celular lança as enzimas para fora do corpo do fungo, a digestão é extracelular e extracorpórea, fora do corpo do fungo. O alimento é absorvido por difusão, transporte ativo, osmose, no caso osmose e água, o transporte ativo basicamente sais, difusão principalmente matéria orgânica, e esse organismo se nutre. Agora, no caso dos protozoários, eles são capazes, alguns deles, de englobar o seu alimento e, portanto, a digestão será intracelular. Alguns parasitas não são capazes de fazer isso, depende totalmente da alimentação do seu hospedeiro, ou seja, o que eles absorvem o que há já digerido no corpo do hospedeiro e eles acabam aproveitando. Quanto às trocas gasosas, a difusão simples, eles são células, os gases atravessam a estrutura celular como se ela sequer tivesse uma membrana. A membrana é totalmente permeável ao oxigênio e ao gás carbônico. Então, uma simples difusão dos gases já é suficiente para oxigená-los para que ocorra a respiração. São eucariontes, têm mitocôndria, respiram. Então, as trocas gasosas se dão por difusão normal, sem problema. As excretas produzidas saem por difusão do corpo. É um organismo simples, como é unicelular, obrigatoriamente está no ambiente úmido, seja no mar, seja num rio, seja numa poça d'água, seja dentro do corpo do seu hospedeiro, o ambiente deles é obrigatoriamente úmido, uma vez que sendo unicelular eles desidratariam, portanto eles estão no ambiente úmido. E em estando no ambiente úmido, a principal excreta produzida por eles é a amônia, que é a mais simples de todas. O organismo elimina a amônia produzida pela degradação de proteínas, bases nitrogenadas, e a amônia, simples, uma molécula pequenininha, NH3, por difusão, abandona o corpo deles sem maiores complicações. Alguns protozoários eliminarão suas excretas de outra maneira, além da simples difusão da amônia. Esses protozoários possuem uma estrutura chamada vacúolo pulsátil, que é uma estrutura que fica dentro da célula, um vacúolo, parece uma estrutura vazia, mas ela é capaz de pulsar. Ele é muito bonitinho. Pode haver mais de um por célula, ele pode ser simples, arredondadinho, ou ter um formato que lembra uma margarida. Esses estão presentes, essas estruturas estão presentes em protozoários de água doce. Então elas merecem um parênteses, porque os vestibulares gostam muito delas. Então, vamos lá. Um protozoário, eu disse há pouco, que eles são encontrados em ambiente úmido, tem que ter água em volta. Normalmente, um protozoário é encontrado num ambiente onde ele deveria ter a mesma concentração do meio, já que sendo unicelular, se ele estiver em concentração adversa, ele poderia ganhar água ou perder. Então, normalmente, quando ele está no ambiente oceânico, no mar, um ambiente salgado, hipertônico, normalmente ele tem a mesma concentração do meio e está em equilíbrio. A água entra e sai por osmose na mesma velocidade. Porém, quando ele é encontrado em água doce, ele não consegue ter a mesma concentração do meio, porque a água doce é de baixa diluição e qualquer célula possui no seu interior um complexo de moléculas orgânicas e inorgânicas que a tornam que a tornam hipertônica em relação ao meio, com uma concentração maior que a do meio. Então, em geral, organismos de ambiente de baixa salinidade, ambiente hipotônico, eles enfrentam um problema que é o contínuo ganho de água por osmose, o que os obriga a estar eliminando essa água a todo tempo. Um peixe, por exemplo, possui rins para fazer isso. Agora, o que teria um protozoário de água doce, ou seja, hipotônica? Água doce não é doce, né? Ela é de baixa salinidade, ela é hipotônica. O que teria no corpo de um protozoário que o possibilitaria viver num ambiente hipotônico? Ele não é um peixe, não é um animal pluricelular que tem um órgão, um rim. Bom, esse animal possui esse vacúolo pulsátil. Esse vacúolo pulsátil, ele pulsa e elimina do corpo tanto a amônia, ou seja, ele tem uma função excretora, quanto o excesso de água que entra no corpo desse organismo por osmose. Então a água está inundando o corpo do protozoário por osmose. Lembre-se, a osmose é um processo passivo. O protozoário está se enchendo de água. Ele não tem parede celular como as algas, não tem parede celular como bactérias. A pressão interna da entrada de água poderia fazer com que sua membrana plasmática se rompesse. O que acontece é que todo protozoário de ambientes hipotônicos, ou se você preferir de água doce, obrigatoriamente possuirão essa organela. E o que vai acontecer? Por osmose, a água entra no corpo desse organismo.
Essa estrutura vacúolo pulsátil é membranosa, uma estrutura membranosa. Na sua membrana eu terei proteínas fazendo o transporte ativo de sais para dentro da organela. Então a água entra passivamente na célula, a célula não tem como impedir. Agora, as proteínas de bombeamento de sais estão bombeando o tempo inteiro sais para dentro dessa organelazinha chamada vacúolo pulsátil, o que a tornarão hipertônica em relação ao citoplasma. Com isso, ela ganha o excesso de água que entrou no citoplasma. Então, por osmose, a água entra no protozoário e por osmose ela passa para dentro do vacúolo pulsátil, porque ele é hipertônico em relação ao citoplasma. No momento que o vacúolo pulsátil enche, é ativado o mecanismo que faz com que ele contraia. Ou seja, proteínas de contração que estão no seu entorno contrairão e a água será expulsa, porque ele está próximo da membrana. A água será ejetada para fora do protozoário. E, novamente, ela vai entrar por osmose e será bombeado sais para dentro do vacúolo. O vacúolo agora ganha água por osmose, expulsa a água e os sais vão junto e a amônia vai junto. Então, ele tem uma dupla função, que é o controle osmótico da célula do protozoário, impedindo que ganhe água demais, correndo o risco de explodir, só que junto ele acaba eliminando amônia. Então ele tem uma dupla função, osmorregulação ou controle osmótico e eliminação discreta. Não é por acaso, né, que os nossos rins têm a mesma função. Nossos rins, quando eliminam as toxinas do corpo, eliminam também a água, não é isso? Então, o vacúolo pulsátil, ele tem a mesma função que os rins. Porém, não é cabível dizer que os rins evoluíram a partir dele. O rim é um órgão, o vacúolo pulsátil é uma organela, uma estrutura celular. Então, eles não são estruturas homólogas, ou seja, eles não têm a mesma origem genética, eles não têm a mesma herança genética para sua estruturação, para sua construção. Eles são estruturas que nós chamamos de análogas. O que significa que duas estruturas são análogas? Significa que aquelas duas estruturas têm a mesma função, só que surgiram independentemente no processo evolutivo, elas não têm relação genética. Então, quando duas estruturas têm apenas a mesma função, uma função semelhante, nós as chamamos de análogas. Agora, se aquelas estruturas tiverem uma mesma origem, uma genética comum, aí sim nós falaríamos que elas são homólogas. Então, vacúolo pulsátil e rins têm a mesma função, eliminar o excesso de líquidos do corpo e excretas, toxinas, porém, eles têm origem distintas. São estruturas análogas que permitiram, a partir da sua existência, que organismos habitassem ambientes hipotônicos, ou seja, de águas de baixa concentração, garantindo que sua existência permitisse que a concentração interna do corpo fosse mantida constante. Então essa organela é muito bonitinha porque ela realmente pulsa. Ao microscópio é possível vê-la pulsando. Se você procurar na internet vacúolo pulsátil vídeos, você verá inúmeros vídeos mostrando eles pulsando. E peça para ver, né, vacúolo pulsátil paramécio, que é o mais bonitinho de todos, que ele tem um formato, ele tem uma câmara central e várias câmarazinhas periféricas. As câmaras periféricas vão recebendo a água, bombeiam para a central e a central vai crescendo, até que joga para fora. Daí as periféricas vão enchendo a central cresce e joga para fora. As periféricas enchem a central enche e joga para fora. No caso do paramécio, ele é muito bonitinho. Amebas de água doce também terão. Então, em geral, protozoários de água doce possuem essa estrutura que é muito cobrada em vestibulares. Portanto, temos que ficar ligados a ela e atentos nisso. Elas são análogas aos rins, mas não homólogas aos rins. Tá? Então, esse é o mecanismo de vida deles. A locomoção ela é dada por uma percepção do meio. E como é que um organismo unicelular percebe o meio? Por interações químicas, por presença de luz. Alguns interagem indo em direção à luz, outros interagem fugindo da luz, alguns interagem indo atrás de compostos químicos do meio e outros não. Ou seja, a resposta que eles têm ao meio depende de indutores, né? Pode ser um elemento físico como a luz, pode ser alguma substância química, como aquelas que fazem com que ele identifique que há alimento
no meio do caminho, né, por onde ele passa. E aí isso vai fazer com que ele se desloque até aquele alimento. Ou se for alguma toxina, vai fazer com que eles fujam daquela toxina. Eles reproduzem também, obviamente, e sendo unicelulares, a reprodução mais comum será a bipartição ou cisparidade, fissão binária, como quiser chamá-la, onde o organismo simplesmente sofre uma mitose partindo-se em dois, não é isso? Agora, haverá também reprodução sexuada entre os protozoários, não todos. Uma parte deles será capaz de fazer reprodução sexuada, como é o caso do plasmódio da malária, que formará gametas. E haverá também uma reprodução sexuada, na realidade um mecanismo de variabilidade genética que nem sempre é considerado como reprodução, que é a conjugação entre paramécios, onde você tem cópia de núcleos e transferência para o outro paramécio. Algo que às vezes você vê também em bactérias, só que no caso de bactérias que não tem núcleo organizado, o que elas fazem é trocar fragmentos de material genético, os tais plasmídeos que se encontram no seu citoplasma, que são fragmentos de material genético circulares que uma bactéria pode copiar e transferir para outra bactéria. Em alguns protozoários isso é feito com núcleos. Esses protozoários poderão ter às vezes dois núcleos, um grande e um pequeno, macronúcleo e micronúcleo, e esse micronúcleo é que será utilizado na transferência. O material genético dele vai ser transferido para outro protozoário. Tá? Então, basicamente, a reprodução é assexuada por bipartição, porém, poderá haver reprodução sexuada. Tá? Isso, no meio do caminho, se for o caso, no momento em que for oportuno, será comentado. Está certo? Portanto, é um grupo que é fundamental, porque ele já é eucarionte, assim como algas e fungos, só que algas, elas são, algumas delas, precursoras do reino vegetal. Dentre as algas verdes, você tem o início do reino vegetal. Os fungos unicelulares originaram os fungos, todos eles atuais, não sobrou nenhum fungo no reino protista, e dentre os protozoários houve um grupo que acabou originando o reino animal. Por isso que o reino protista é tão interessante. Ele é precursor de três grandes reinos, animal, fungo e vegetal. Desses protozoários, vão nos interessar basicamente aqueles relacionados a doenças, como é o caso das amebas que provocam amebíase, das giardias que provocam giardíase. Ambas, amebíase e giardíase, são muito semelhantes às doenças, apesar do protozoário ser diferente, provocam diarreias, e diarreias podem levar à morte por desidratação. Por isso, elas são realmente bastante importantes, o seu conhecimento. Doença de Chagas, uma doença tipicamente brasileira, que aparece basicamente na América do Sul, na parte sul da América do Sul, mas que já atingiu, por exemplo, os Estados Unidos, tá? E nós vamos, no momento oportuno, fazer um comentário a respeito disso, como pode essa doença endêmica da América do Sul da América do Sul, ter atingido os Estados Unidos, né? Como ela chegou lá. A malária é uma doença que atinge inúmeros países, não é restrita ao Brasil. No Brasil ela tem regiões de maior incidência, mas é uma doença que ocorre em inúmeros países e é uma das mais graves no mundo todo. Estima-se que 20% dos habitantes do planeta ou têm ou já tiveram malária, o que torna essa doença uma daquelas de maior ocorrência no planeta. Tá certo? E comentaremos também um pouco sobre leishmaniose, uma doença menos citada, mas ela é importante e tem uma ocorrência no Brasil significativa. Tá certo? E em havendo possibilidades, de repente farei alguma observação a respeito de outras, mas essas são as do nosso interesse. Pronto, esse vai ser o nosso começo falando da malária. Antes de seguirmos em frente, cabe aqui um parênteses. O grupo dos esporozoários, que inclui, por exemplo, o plasmódio da malária, também pode ser chamado de apicomplexo. Apicomplexo porque, numa das suas extremidades, surge um complexo apical responsável pela sua fixação no hospedeiro. Saindo parasitas, eles têm que penetrar no hospedeiro e é um ponto onde é possível a fixação na célula do hospedeiro para penetração. Tá? Então essa é uma observação a respeito da classe Sporozoa, também chamada de apicomplexa. Uma segunda observação. Alguns protozoários
podem apresentar parede celular. Dentre os risópodas, que incluem as amebas, há um grupo chamado foraminíferos. Esses são marinhos e eles possuem uma cápsula, uma parede celular envolvendo a estrutura celular. Só que não é feita de celulose, geralmente é feita de minerais. Esses organismos, quando morrem, eles precipitam no fundo dos oceanos e junto com as carapaças, as paredes celulares das diatomáceas, que é um grupo de algas das crisofícias, né, que são as algas douradas, tanto elas quanto esses foraminíferos, eles precipitando vão para o fundo dos oceanos, formando um sedimento que, sob a pressão das águas, pode formar uma rocha sedimentar. Se por acaso você tivesse um microscópio, andando numa praia, pegando a areia da praia e trazendo-a para o microscópio, você poderá observar estruturas muito pequenininhas, né, meio arredondadas, com formatos que lembram até algumas, parecem conchas de moluscos pequenininhas, todas perfuradinhas, né, menores que um grão de quartzo da areia, bem menores. Esses são os foraminíferos, portanto, um grupo de protozoários que possui parede celular que está dentro dos risópodas. Agora, uma outra observação, e essa é bastante importante porque cai muito em vestibulares. Dentre as protozoárias, existe uma que é de ocorrência mundial. Ela acontece não em todos os países, mas em diversos países do planeta, e é a malária, uma doença que já ocorreu, né, em aproximadamente 20% da população mundial. Quando eu falo ocorreu, porque o indivíduo já teve, mas também pode estar tendo nesse momento. Ocorreu e ocorre. Então imagine que uma população com 7 bilhões de habitantes, 20% equivale a mais ou menos 1 bilhão e 400 mil indivíduos que já tiveram ou estão tendo nesse momento malária. Então é uma das doenças de maior ocorrência que se conhece. Agora, a malária não ocorre em qualquer lugar, porque a sua transmissão depende da presença de um mosquito, é o mosquito Anopheles. O mosquito Anopheles não ocorre em qualquer lugar do planeta. Ele é um mosquito e ele é de regiões principalmente quentes, é um mosquito de regiões quentes e principalmente quentes úmidas. Portanto, a malária é uma doença que ocorre principalmente onde houver florestas tropicais úmidas, mas não apenas. Às vezes pode acontecer de haver em regiões onde você não tem uma floresta tropical úmida, mas há uma umidade intensa numa determinada época do ano que favorece o desenvolvimento desse organismo. Como a grande maioria dos mosquitos, a sua fase larval é aquática, daí a necessidade da presença de água para que a doença se manifeste. Portanto, no Brasil, as regiões de maior incidência são a floresta amazônica e a mata atlântica. Porém, ele também pode acontecer em algumas partes do cerrado, em alguns locais do cerrado, que permaneçam permanentemente úmidos. Em algumas regiões do cerrado, você tem água fluindo em rios o ano todo. E nesses locais poderá haver o desenvolvimento do mosquito e, portanto, a transmissão da malária. Agora, uma coisa é preciso ser dita. Não basta ter um mosquito Anopheles para haver malária. É preciso que o mosquito esteja contaminado. Toda doença que é transmitida por mosquito, ela não ocorre porque há apenas um mosquito, mas esse mosquito deve estar contaminado. E como é que um mosquito de qualquer doença, né, relacionado a qualquer doença, fica contaminado? A resposta, chupando sangue de uma pessoa contaminada. Portanto, a pessoa que está contaminada, né, acaba sendo picada por um mosquito ingerindo aquele parasita, o desenvolve no seu corpo. E aí passa a ser um transmissor. Quando a AIDS surgiu nos anos 80, quando nós começamos a conhecer a AIDS nos anos 80, porque ela é anterior a isso, mas ela começa a ser conhecida, né, nos anos 80, muitas pessoas entraram em pânico, porque ela é transmissível pelo sangue, o parasita circula pelo sangue, pode se adquirir através de uma transfusão sanguínea. E a pergunta que se fazia na época era, ela é transmissível por mosquitos? E a resposta, não. Aí fica a pergunta, por que algumas doenças que estão passando pela corrente sanguínea podem ser transmitidas por um mosquito e outras não? A doença de Chagas, por exemplo, também é um protozoário, ele está na corrente sanguínea e não é transmitido por mosquitos.
ele é transmitido por um percevejo, o barbeiro. Nós falaremos dele mais a seguir. Então, por que algumas doenças que estão passando pela corrente sanguínea são transmitidas por mosquitos e outras não? A resposta é ecologia. Os organismos vivem nos seus respectivos hábitats. Um organismo vive em ecossistemas que lhes são apropriados. O corpo do organismo, do mosquito, é o ecossistema daquele parasita. O seu corpo é o ecossistema daquele parasita. Se nós não pegamos, por exemplo, doenças de cachorros, e meu cachorro está aqui embaixo me cutucando, se nós não pegamos doenças de cachorros é porque o nosso organismo, as nossas células, não são o ecossistema favorável ao desenvolvimento daqueles parasitas. Da mesma forma que a AIDS não é transmissível por picadas de mosquito, porque o parasita da AIDS, o HIV, não consegue sobreviver dentro do mosquito e, portanto, ele não é transmitido. Ainda bem que as doenças que estão no nosso organismo não são todas transmitidas por mosquitos, senão a coisa ia ser terrível, né? Nós teríamos inúmeras doenças sendo pegas, né? Portanto, no caso da malária, o mosquito, aqui no Brasil, que nós temos, que é responsável pela sua transmissão, é o Anopheles. Tá? Um mosquito do gênero Anopheles, como ela tinha Anopheles com PH, e deve sublinhar. Então, alguns nomes científicos nós devemos saber, não todos, mas os dos parasitas e seus transmissores, às vezes sim. Então, mosquito Anopheles com PH, sublinhado gênero. Fêmea. A gente fala Anopheles SP porque não precisa definir a espécie, Anopheles, apenas o gênero. E o fêmea? Por que o macho não transmite a malária? Porque o macho dos mosquitos Anopheles se alimenta de seiva vegetal, enquanto a fêmea se alimenta do sangue dos animais. Portanto, não se pega malária com o mosquito macho, mas tem que ser um mosquito fêmea. Entendido? Como acontece, portanto, o ciclo? Primeira coisa, trata-se de um mosquito do grupo da classe dos esporozoa ou apicomplexos. Esse protozoário não tem locomoção própria. Ele é transportado ou pela sua via sanguínea, ou pelo mosquito vindo até você. Então, vamos supor, uma pessoa está contaminada por malária e o parasita está na sua corrente sanguínea. O mosquito vem, chupa o sangue dessa pessoa. E ao chupar o sangue, traz o parasita para dentro de si. Dentro do mosquito da malária, o parasita se reproduzirá sexuadamente. Então, a malária é uma doença de difícil cura, não existe ainda vacina para ela, apesar de ser uma doença já conhecida há muito tempo, porque ela apresenta variabilidade genética, ou seja, os esporozoários, os apicomplexos, né? Ou seja, o plasmódio da malária, ele tem reprodução sexuada, portanto tem variabilidade genética, o que significa que não é tão simples assim fazer uma vacina para esses organismos. Tá? Então entenda, ele chupa o seu sangue e dentro dele haverá reprodução sexuada. Por que haverá reprodução sexuada dentro dele? Porque dentro da tua corrente sanguínea, em algum momento do ciclo do parasita, serão produzidos gametas. Tá? Na realidade, gametócitos, células mães de gametas. Quando o mosquito chupa o sangue, ele vai adquirir os gametas que vão fazer a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada conferirá ao plasmódio daí em diante variabilidade genética. Esses plasmódios se multiplicam agora, assexuadamente dentro do mosquito, multiplicando-se. Mesmo que o mosquito tenha gerido apenas um casal de gametas e a fecundação tenha originado um zigoto, esse zigoto agora começará a se multiplicar assexuadamente, gerando toda uma névoa de filhotes geneticamente iguais a ele. Então eles nasceram de reprodução sexuada. Esse zigoto tem variabilidade genética, mas todos os filhotes daí em diante serão geneticamente iguais a ele. Portanto, a malária ela tem uma fase sexuada ocorrendo dentro do mosquito. Agora, esses filhotes do zigoto, que se desenvolveram dentro do mosquito, serão transmitidos para o novo hospedeiro humano, ou para um macaco, por exemplo. Quando o mosquito picar aquela pessoa, ela agora adquirirá os protozoários que vão se desenvolver dentro do seu corpo, só que totalmente assexuada. De maneira totalmente assexuada. Não haverá dentro do homem reprodução sexuada. O plasmódio entrando na corrente sanguínea agora vai para o fígado, o primeiro órgão que ele ataca, o primeiro local de instalação.
No fígado, o ciclo dura aproximadamente um mês, onde os parasitas vão se multiplicar assexuadamente, gerando um grande número de filhotes, por assim dizer. Eles rompem as células do fígado, as células hepáticas, e agora voltam para a corrente sanguínea para atacar as hemácias. Este ciclo no fígado, ele vai ocorrer uma vez. Se o sujeito for picado, depois vai ocorrer uma segunda vez. Quantas vezes esse sujeito for picado por mosquitos contaminados ao longo da vida, ele vai desenvolver. Não há imunidade contra a malária. Aquela pessoa ela vai adquirir plasmódios e esses plasmódios vão se desenvolver no seu fígado. E isso, a longo prazo, pode levar à cirrose hepática. Aquela pessoa que teve um único caso de malária, um único acesso, foi picado uma única vez, a lesão no fígado não será tão intensa. É claro, vai depender da carga, a quantidade de protozoários que foi introduzido. Mas quem pegou malária uma vez dificilmente terá problemas muito grandes. Agora, aquela pessoa que vive numa região de malária e está sendo permanentemente contaminada, essa sim poderá vir a ter graves problemas no fígado e desenvolver uma cirrose futura, certo? Agora, os parasitas saem do fígado e vão para as hemácias. Dentro das hemácias, eles vão se multiplicar novamente. É um outro processo reprodutivo, é um novo ciclo que se inicia, só que dentro das hemácias. Agora, eles entram na hemácia, num período de 2 a 3 dias se multiplicam e rompem a hemácia e saem. É um ciclo lítico. Explodem as hemácias e reinvadem outras hemácias. Explodem hemácias e reinvadem hemácias. Explodem hemácias e reinvadem. Portanto, isso vai acontecer numa sequência muito rápida, né, que se alterna a cada 2 ou 3 dias, dependendo do parasita, dependendo da espécie de plasmódio, porque são várias espécies. Tem Plasmodium vivax, Falciparum, Ovale, Malaria. Cada um tem um ciclo que pode variar a cada 2 dias dentro das hemácias, ou 3, ou um ciclo indefinido. Mas para vocês, qual plasmódio tem qual período de permanência nas hemácias, isso não importa, tá? Mas reproduzindo-se dentro das hemácias, elas vão morrendo e a anemia profunda vai se instalando no corpo daquele indivíduo. E o pior, a cada vez que as hemácias se rompem, e elas se rompem mais ou menos ao mesmo tempo, 2 fenômenos ocorrem. Primeiro, a presença do parasita na corrente sanguínea desperta o sistema de defesa que responde elevando a temperatura do corpo. A febre presente na malária é um mecanismo de defesa do teu corpo, onde a temperatura alta poderia fritar o parasita, por assim dizer, desnaturar as suas proteínas. Só que o parasita é resistente, e às vezes mais resistente que você, e portanto uma pessoa às vezes pode vir a ter morte, óbito, decorrente das febres altas. O outro sintoma são os tremores, decorrentes das toxinas que foram produzidas dentro da hemácia pelo metabolismo do parasita. Essas toxinas atacam o sistema nervoso e daí vem os tremores. Logo, os 2 sintomas mais marcantes da malária, que são a febre e os calafrios, são decorrentes da presença do parasita. Primeiro, o parasita na corrente sanguínea, aí a febre. E em segundo, as toxinas oriundas do metabolismo do parasita, aí os tremores. O estado físico da pessoa é deprimente, tá? Se tratada em hospitais, se bem tratada com antitérmicos para baixar a febre, se tratada com uma boa alimentação, água, essas pessoas poderão, né, sobreviver. Então há sobrevivência e sim, o número de casos sobreviventes é grande, tá? Porém, sem tratamento, as pessoas poderão realmente vir a óbito. Portanto, é uma doença realmente bastante complicada. E aí as pessoas se perguntam, mas então índio tem imunidade à malária? Resposta, não, índios não têm imunidade à malária. Mas então como é que os índios podem viver no meio da floresta se lá tem malária? A resposta é, os índios não vivem onde há malária. Aquele local que os índios estão habitando é uma região que pode até ter um mosquito, mas não há o plasmódio. Se houver, eles ficam doentes. Se ficarem doentes, poderão realmente morrer. Então por que às vezes nós ouvimos falar de índios que pegaram malária? A resposta é, alguém contaminado chegou na região da tribo ou nas proximidades. Essa pessoa acabou sendo picada pelo mosquito e o mosquito transferiu o plasmódio para os índios. Tá? Quem pode estar fazendo isso? Tá? Acidental, tá? Isso é acidental, mas pode até ser uma pessoa que convive com os índios e faz comércio com os índios, ou médicos que estão contaminados, né, ou tiveram contaminação e passaram por aquela região. Né? Pessoal da FUNAI, às vezes pode acontecer. Então, se um médico, alguém da FUNAI sabe que teve malária ou que está finalizando o processo de malária, eles não vão para essas regiões.
Agora, quem mais é responsável por esses acessos aos índios são garimpeiros, né, que fazem garimpo ilegal, né, nos rios da região, e às vezes esses garimpeiros entram em regiões onde há malária, são contaminados, e como eles estão se deslocando sempre atrás de outras lavras, eles podem acabar levando, né, não intencionalmente é claro, mas podem acabar levando o parasita para a região, e aí é que os índios são contaminados. Portanto, o ciclo dentro do homem se dá primeiro no fígado, depois nas hemácias. No fígado é uma passagem rápida, nas hemácias é permanente e pode levar à morte, né, por anemia profunda. Os plasmódios, quando eles estão circulando no nosso corpo, eles têm várias etapas reprodutivas. E cada fase da vida, em cada etapa dessas, esses organismos apresentam nomes distintos. A cada ciclo de reprodução que eles apresentam, eles vão ter nomes distintos, que não nos interessam, não interessa para vocês no ensino médio. Da mesma forma que na espécie humana, a sua vida começou como um zigoto, depois você se tornou um embrião, um feto, um bebê, um adolescente, um adulto. Os plasmódios também têm etapas diferentes na sua vida, só que cada uma delas vindo de um período de reprodução. Tá? Eles têm várias etapas reprodutivas. Os nomes vocês não precisam saber, não se preocupe com isso. Porém, num determinado momento do ciclo lítico, do ciclo de destruição das hemácias, poderão se formar não protozoários simplesmente assexuados, mas gametócitos, que vão promover a reprodução sexuada. Os gametócitos se formam dentro das hemácias. Quando agora o mosquito chupar o sangue e adquirir esses gametócitos, eles dentro do mosquito vão se converter em gametas, eles vão originar os gametas. Dentro do mosquito nós teremos uma meiose originando os gametas. E os gametas vão fecundar dentro do mosquito, formando o zigoto, fechando o ciclo. Portanto, dentro do homem, seja no fígado, seja nas hemácias, todo o processo reprodutivo do plasmódio é assexuado. Quando o plasmódio entra no mosquito na forma assexuada, nada ocorre. Porém, quando o plasmódio entra na forma de gametócitos, aí sim, porque dentro do mosquito esses gametócitos vão formar os gametas e os gametas fecundarão originando o zigoto. Portanto, o plasmódio é diploide, ele sofre meiose formando gametas. Dentro do mosquito a reprodução sexuada ocorre. Agora o mosquito, fechando o ciclo, esse gametócito origina filhotes de maneira assexuada, esses filhotes entram no homem, vão para o fígado, se reproduzem no fígado de maneira assexuada. Do fígado partem para as hemácias e se reproduzem na hemácia de maneira assexuada e vão fazendo esses ciclos dentro da hemácia que se reiniciam a cada 3 ou 4 dias. Se há 3 ou 4 dias, então você vai ter o período de febre bem marcada, cíclica. Febres terçã e quartã. Isso se refere à malária. Tá? Os picos de febre se repetem a cada 3 ou 4 dias. Tá? Que é quando você tem a explosão dos sintomas. Daí, num determinado momento dentro das hemácias, formam-se gametócitos que dentro do mosquito sofrerão meiose, originando gametas que fecundarão, gerando variabilidade genética e o ciclo se reinicia novamente. Portanto, nesse ciclo reprodutivo, o homem será o hospedeiro intermediário e o mosquito será o hospedeiro definitivo. E o que é que define hospedeiro definitivo e intermediário? Hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro onde o parasita é sexuado. O mosquito é o hospedeiro onde o plasmódio é sexuado. O mosquito, Anopheles, é o hospedeiro definitivo da malária. No homem, todo o ciclo reprodutivo é assexuado. Por ser totalmente assexuado, o ciclo reprodutivo do plasmódio no homem, é que nós dizemos que o homem é o hospedeiro intermediário. O homem, o macaco. Tá? Somos hospedeiros intermediários. Então, para finalizar, o que define um hospedeiro definitivo? É aquele hospedeiro onde o parasita é sexuado. O que define um hospedeiro intermediário? É aquele onde o parasita é assexuado. Logo, o que nós temos na malária é uma alternância de gerações, onde eu tenho uma geração sexuada se alternando com uma geração assexuada. A geração sexuada origina a assexuada. A assexuada origina a sexuada. Isso é o que nós chamamos de alternância de gerações. Nós já falamos em alternância de gerações em algas e fungos. Veremos alternância de gerações nos vegetais terrestres. Só que em algas, fungos e vegetais terrestres, essa alternância de geração envolve um organismo diploide e um haploide. Portanto, é um ciclo haplodiplobionte. Tem um haploide e um diploide. Haplodiplobionte. Nos animais, ambos são diploides. Tá certo? Tanto o indivíduo, né, sexuado quanto o assexuado. Então, alternância de gerações, tanto para algas, fungos, animais e alguns
quer dizer, todos os vegetais e alguns animais. Porém, aplodiplobionte, esse ciclo é apenas para fungos, alguns fungos, né, algumas algas e todos os vegetais terrestres. Nos animais, não é correto falar em ciclo aplodiplobionte, apenas alternância de gerações, que também pode ser chamada de metagênese. Para finalizar, como se prevenir da malária então, já que ela não tem uma vacina que nos proteja, como prevenir-se? A resposta não é por uma picada de mosquito, então colocando-se telas nas janelas, mosquiteiros em volta das camas, usando repelentes, né, inseticidas, evitando água parada onde o mosquito vai colocar seus ovos e dos quais eclodirão as larvas, impedindo que o ciclo se continue, o ciclo se desenvolva. É óbvio que numa cidade é muito mais fácil você ter esse controle se você sabe que a água parada está no pote e você esvazia esse pote. Mas e como fazer isso dentro de uma floresta, onde a água parada está numa bromélia no alto das árvores, numa epífita no alto das árvores, em pequenas poças? Então, onde há malária dentro de uma floresta, onde você tem um plasmódio dentro de uma floresta e um mosquito para fechar o ciclo, é bem mais difícil o controle. Numa cidade, evita-se isso, controlando os pontos de água parada, por exemplo. Por isso que em cidades a malária não é tão comum, ela é mais comum em regiões de florestas, tá certo? Então, a prevenção é mosquiteiros, telas nas janelas, impedir água parada, repelente, enquanto não houver uma vacina. Está certo? Encerramos, portanto, malária, para depois vermos as outras protozoárias, tá?